Ô lua, lua. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal que tem como foco a história do nosso Pará. Eu sou o Fernando Lobato. Se você gosta do nosso conteúdo e ainda não fez a inscrição, peço por favor que se inscreva. Peço ainda, se gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Hoje abordarei a seguinte questão: quais eram os pontos principais do Regimento das Missões do Maranhão e Grão-Pará de 1686? Como esclarecemos no vídeo anterior, o de número 26, o Regimento das Missões do Maranhão e Grão-Pará de 1686 foi a lei da coroa portuguesa que ficou vigente até o ano de 1757, bem diferente, portanto, das leis de 1655 e 1680, que não foram implantadas por conta da revolta dos colonos. Revoltas que já tratamos aqui no canal nos vídeos de número 21 e de número 24. O Regimento das Missões do Maranhão e Grão-Pará, portanto, foi implantado e observado como regra de ordenamento da sociedade amazônica no período colonial, tendo determinado, em grande medida, a realidade da época. Realidade com três mundos bem diferentes entre si, ou seja, o mundo colonial português, formado por povoados comandados por grandes senhores de terra e escravos, ligados às câmaras municipais. O mundo dos aldeamentos missionários, sob o governo principalmente dos jesuítas, mundo que reunia padres e nativos descidos, ou seja, destribalizados, originados de povos muito diversificados do ponto de vista cultural. E por último, o mundo dos povos originários, ou seja, que permaneceram vivendo no regime tribal, ou seja, fora do controle tanto da Igreja Católica quanto das autoridades coloniais portuguesas. O Regimento das Missões do Maranhão e Grão-Pará de 1686, portanto, regulou apenas a vida de um desses três mundos, ou seja, o mundo dos aldeamentos missionários, também conhecido como aldeias de repartição. Assunto tratado aqui no canal no vídeo de número 12. Indo agora para a resposta da questão, podemos afirmar que os pontos principais do Regimento das Missões do Maranhão e Grão-Pará eram os seguintes. Primeiro, os aldeamentos missionários eram uma espécie de autarquia, ou seja, gozavam de plena autonomia diante das demais instâncias do poder colonial. Ou seja, estavam fora do controle dos senhores de terra ligados às câmaras municipais. Estavam também fora do controle do capitão-mor, que era o governador da capitania. E fora também do controle do governador-geral, que era a mais alta autoridade da colônia. O poder governamental nos aldeamentos, portanto, era exclusivo inicialmente dos jesuítas, motivo das revoltas dos colonos. Para além disso, a lei do Regimento das Missões proibia expressamente a presença de homens brancos nos aldeamentos, com a previsão, inclusive, de duras penalidades para os desobedientes. Os nativos das missões ou aldeamentos estavam, portanto, sujeitos apenas ao governo dos padres. O Regimento das Missões, porém, obrigava os missionários a reunirem todos os homens entre 13 a 50 anos de idade, para depois dividi-los em dois grupos, sendo que um grupo permanecia nas atividades das missões, enquanto o outro era repartido entre os colonos para o trabalho em suas propriedades, com a obrigação dos colonos, é claro, de pagarem a eles salários, pois os nativos aldeados eram considerados homens livres. O tempo de trabalho assalariado fixado era de 12 meses, fim dos quais deveriam retornar para os seus aldeamentos.
Após o retorno desse grupo, o outro grupo que havia permanecido era então liberado para cumprir os 12 meses de trabalho assalariado obrigatório, conforme a lei do regimento. Podemos, obviamente, comparar esse sistema ao serviço militar obrigatório do tempo atual, sendo que, no caso dos nativos aldeados naquela época, era uma obrigação que tinha que ser renovada de 2 em 2 anos. A lei do regimento das missões proibia que idosos, mulheres e crianças servissem como mão de obra assalariada, e esse era o motivo porque eles não entravam na repartição que era feita pelos padres. Mas a lei, entretanto, estabelecia algumas situações em que essa regra poderia ser quebrada. Mas essas particularidades nós pretendemos tratar em outro vídeo. E no vídeo de hoje, utilizamos principalmente o artigo da professora Márcia Eliane Alves de Souza e Melo, professora da Universidade Federal do Amazonas, cujo link para baixar e ler foi deixado na descrição. Eu fico por aqui. Espero vocês no nosso próximo História do Pará em Foco.